paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, uma verdadeira clínica para a sua alma. E hoje nós vamos tratar de um tema, de um assunto que nós podemos considerar assim perigoso. Nós vamos falar sobre feridas que não sangram mais, mas continuam abertas. Elas seguem ao longo da vida, basta lembrar delas que tudo desmorona. Então, nós vamos tratar sobre esse tema hoje. Salmo 32:3 diz que, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Existem dores que machucam tanto que a gente aprende a conviver com elas e se cala. O problema é quando nós chamamos de normal essas dores, que são feridas que Deus deseja curar e nós não damos espaço para isso. Pastor José Eugênio, psicologicamente falando, o que acontece quando alguém vive muito tempo ferido? A dor vira parte da identidade da pessoa? Parte da identidade, não. Mas ela se adapta. O ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar às situações e ao meio, né? A dor é um sinal. A dor é um alerta. O nosso organismo, ele nos alerta que precisamos tomar providência. A dor é esse alarme, né? E se você tem uma dor muito extrema, o seu organismo desliga, você desmaia, né? A Bíblia nos relata lá em Isaías 53, versos 3, que Jesus era um homem de dores que sabia o que é padecer. Então, dores todos nós teremos, né? Dores físicas e dores que não são físicas, né? Dores que são ali emocionais, dores que não têm uma vinculação com o biológico, mas que dói também de forma intensa, né? Então, a dor, ela nos prepara para mobilizarmos para buscar a cura. O foco é a cura. O foco não pode ser a enfermidade ou a dor. A dor, ela traz um alerta. Ao mesmo tempo que, quando você usa esse provérbio aí, né, o Salomão diz, enquanto calei... Salmos, né? Foi Salmos que usou? Salmos. Você pode repetir ele? Salmos 32:3. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Então, enquanto me calei. Sim. Então, o fato dele não ter dito, não ter falado, não ter verbalizado, trouxe enfermidades, e essas enfermidades foram somatizadas, adoeceram os ossos, né? Então, obviamente, a dor entrou aí como um alerta, né? É um alerta. Hoje nós recebemos no nosso celular, em Belo Horizonte, alerta de tempestade. Sim. Né? Na ameaça de chuva, na ameaça de desmoronamento, você recebe uma mensagem. Então, o nosso organismo, nosso cérebro, né? Claro que o grande programador que é Deus dotou o nosso corpo disso, ele nos traz um alerta, que é a dor. E a dor é um sistema extremamente complexo no nosso organismo, mas é um alerta. Ela não é um fim em si mesmo, tá? Mas é um alerta. Obviamente também você pode ter pessoas que, a partir, né, dessa dor intensa, essa dor crônica, elas acostumam tanto com a dor que o limiar de dor dela fica maior. Então é o que a gente pode dizer que acostumou com a dor. Mas não podemos entender que ela está sentindo isso como algo prazeroso, é como algo necessário que ela adaptou. Ela normaliza, né? Normaliza a dor. E precisa normalizar a dor mesmo, porque se ela não normalizar a dor, ela não vai suportar, né? Então, ela vai ter um alto limiar de dor, né? Então, isso é perigoso? Claro que é perigoso, porque isso cada vez mais vai colocando a sua vida em risco. Muito bem. Agora, existem alguns sinais desses comportamentos, dessa situação, onde a dor vira uma rotina? Tem alguma forma da gente entender que isso está continuando, que essa dor está persistindo? Então, nós temos um histórico de desenvolvimento, né? Quando nascemos através de um estresse, de uma pressão, de uma dor intensa. Né? Quando o ar entra no pulmão da criança, ali, a dor é lancinante. É como se um balão que está molhado, está dilatando, e essa dor provoca uma reação tão intensa que a criança chora. Não precisa dar tapinha na criança, ela chora sem precisar de um tapinha, porque a dor já é grande. Então, à medida que, como adolescente, vamos crescendo, sentimos dores nas juntas,
porque crescer dói. Porque há um dilatamento aí das juntas, dos tendões, dos músculos, né? Então isso provoca uma dor, né? Eu estou dizendo isso porque tem gente que diz assim, passou dos 30, se sentir dor é porque está vivo. Não, né? Nós na verdade sentimos dores há muito tempo. Sim. Só que a intensidade dessa dor, ela é aceitável dentro do nosso organismo. Tá? Então, quando a dor ela tem uma intensidade muito grande, ela é um alerta. Uma cólica renal, né, que, segundo os especialistas, é uma dor muito maior até que a do parto, né? E outras dores que vão aí seguindo como um alerta mesmo para você cuidar da saúde, cuidar do bom funcionamento dos órgãos aí, né? E nessa questão é fundamental, para não sentir dor, cuidar da saúde. Esse tipo de dor emocional, ela também pode se manifestar através de uma característica física. Pode. Ou seja, eu posso ter problemas que eu não consigo resolver, mas uma forma de o meu corpo delatar isso é uma dor no corpo, é uma coisa que uma doença, alguma coisa que é aquilo que a gente chama de dor, de doença psicossomática, não é isso? Isso. E a doença psicossomática é isso. É essa dor que ela é emocional, né, na alma, e ela se manifesta no corpo. A angústia é uma dor assim. E você não sabe precisar o que está acontecendo, o que está sentindo, qual que é a causa. Você só sabe que está doendo. Então é um alerta, mas é um alerta que não tem uma causa para você tratar. É um alerta geral, não é um alerta específico, como por exemplo uma cólica renal, como por exemplo aí uma crise aí, né, hepática, né, como por exemplo uma dor na barriga, né, uma úlcera, né, que vão gerando dores, mas gerando dores específicas em local específico. Quando é um fundo psicastênico, quando é fundo emocional, né, psicossomático, aí você não consegue precisar onde dói, porque é o organismo inteiro que sente essa dor. O organismo inteiro está mobilizado por essa dor. Então pode ser um indicativo o fato desse tipo de dor física acontecer, mas você não conseguir, ou a medicina também não conseguir precisar exatamente a origem. Por isso que eu oriento o seguinte, é uma dor, trato biológico primeiro. Essa é a indicação, trato biológico primeiro. Vê as causas possíveis, mensuráveis, palpáveis. Não tem essa causa mensurável, palpável, então vamos trabalhar com essa origem psíquica da dor. Tá? E aí você vai ver no relato, você vai ver no histórico do paciente, né? E vai ver também como ele lida com essa dor. Porque o Freud ele traz um princípio interessante, que ele vai trabalhar o princípio do prazer e do desprazer. Sim. Da dor, né? E do prazer como forma de orientação de vida. Então, algumas pessoas buscam o prazer, para ter prazer, e outras pessoas buscam o desprazer, a dor, para ter prazer. Parece meio loucura, né? Para quem nunca tratou esse tema, mas nós vemos algumas pessoas, às vezes, buscando o sofrimento, né? Buscando uma autopunição, né? Buscando uma forma, às vezes, de aliviar a culpa, de aliviar a ansiedade, através até de cortes no corpo, né? Que são hoje um problema na juventude, que é a automutilação, né? Então, esse é um tema, às vezes, sensível, né? Porque as pessoas falam assim, mas e o autoextermínio? Normalmente, quem se mutila, ele não está buscando um autoextermínio. São ideias suicidas, né? Mas ele não está buscando um autoextermínio, ele está, às vezes, buscando, na dor, uma forma de aliviar o seu problema, a sua angústia, a sua ansiedade. Ele está mudando o foco da dor dele, né? Está mudando o foco. Mudando o foco. Está criando uma distração. Tentando combater a dor emocional com a dor física. Exato, esse é o ponto. E algumas pessoas veem isso ou classificam como uma forma de ser. Eu sou assim. E será que é? Ou ela está assim, diante de uma circunstância, de uma necessidade? Né? Porque quando está tudo bem, né? Quando você está com saúde, quando você está com os planos
dando certo, quando você está equilibrada, normalmente você não pensa nisso, né? Você vai pensar em se afligir ou se cortar quando a situação não está bem. Então isso não quer dizer que isso faz parte de você, que a dor faz parte da sua identidade, né? Isso quer dizer que você está usando isso como um mecanismo de fuga para fugir desse desconforto. Uma punição mesmo, né? E às vezes criando um desconforto maior. Muitas pessoas até acreditam, né, que essa autopunição, falando de forma espiritualizada, que isso é uma cruz. Eu sofro cruz. Assim, ou essa é a minha angústia, porque essa é minha cruz, né? Nós sabemos que há um perigo em espiritualizar a dor, né? E a gente pode considerar, a gente já sabe que não é saudável, né? Mas quais os riscos? E você costuma ouvir isso com muita frequência? Costumo ouvir com frequência. Na verdade, tratamos diversos tipos de dores, né? E o relato dessas dores. Quando a pessoa quer espiritualizar muito, dizendo que essa dor é uma cruz que ela carrega, primeiro a gente tem que reposicionar essa pessoa e a ideia dessa pessoa. Por quê? No programa anterior nós falamos aí que antes de curar, precisamos perguntar se a pessoa quer ser curada. Verdade. Né? Então, remetendo nesse ponto, o que nós temos? Ótimo. Então a pessoa diz que quer ser curada. O que é cruz? Porque do ponto de vista teológico, cruz é a negação da sua própria vontade. Né? Ela traz dor, mas ela não é a dor em si. Porque você vai ajustar a sua vontade ao ambiente, à vontade e ao propósito de Deus. Né? Aliás, esse é o propósito do jardim de Deus. Né? Deus criou um jardim. Então, se Deus criou um jardim, plantou um jardim, não é para que o homem ficasse ali sofrendo, angustiado. A ideia de trabalho não é a ideia da aflição que angustia o homem. É a ideia da produção e de ver a sua produção, a sua realização concluída. Então, nesse jardim, ele ia manter e cultivar esse jardim. Sim. Esse jardim é um jardim de delícias, de bem-estar, de equilíbrio. O que trouxe o desequilíbrio, a dor e o desarranjo foi exatamente o erro, o pecado. Pecado no sentido de amartia, do grego, errar o alvo, errar o propósito. Né? Então errou o propósito do quê? Porque esse jardim de delícias deixou de ser um jardim de delícias. E muitas das vezes passa a ser um jardim de horrores, né? Um jardim de dores. Tá? Mas isso não é o plano original. Sim. O plano original é que nós tenhamos uma vida plena, prazerosa e abundante. A dor é um sinal de alerta que nós estamos, às vezes, num caminho que não é o caminho correto. Uhum. Agora, como que o nosso ouvinte ele pode entender que ele pode começar a romper com esse processo, essas dores, essas feridas, sobretudo antigas, porque a maioria dos casos são fatos que, quando você vai examinar, tem uma origem bem antiga, às vezes até na infância, crônica, né, ao longo da vida e tudo mais. E como a pessoa pode entender, pode começar a romper com isso? Isso. Mesma forma que nós trabalhamos, Jesus é um homem de dores que sabe o que é padecer, mas ele não padeceu o tempo inteiro, né? Jeremias vai profetizar a esperança para o ferido. Então as feridas, elas precisam ser tratadas e cuidadas, né? Tudo passa primeiro pelo autocuidado. Você entender que precisa de ajuda e você buscar essa ajuda, né? A Clínica de Jardim de Deus, a Igreja Batista Getsemane, os diversos ministérios que aqui estão, esse programa, o telespectador que está nos ouvindo, primeira coisa que ele tem que entender é: eu não estou só. Então há esperança para mim. Se eu estou ferido, há esperança para o ferido, né? Primeira coisa que nós vamos precisar aí ao sentir dor é saber a causa, saber a origem. Ela é biológica, ela é psíquica, né? Como que eu vou tratar? Qual que é o procedimento, né, para se tratar essa dor? Porque acostumar com a dor é um caminho perigoso, porque você vai cada vez mais se expondo a um risco, que às vezes chega num ponto, não consegue ser tratada mais. Porque a pastora Gleisiesi falou no início, né?
se a ferida não sangra mais, é um indicativo. Quando a ferida não sangra mais, é porque ela está gangrenada. É uma cauterização, né? Por isso que a pessoa normaliza, ela acostuma com aquilo. Se for cauterizada, tá bom, porque não tem sensibilidade, mas foi freado o processo de infecção ali. O grande risco é a gangrena, porque você corre o risco de perder o membro. Você corre o risco interno, né? Exatamente, a infecção vai crescendo, né? Então, assim, as feridas precisam ser tratadas, porque elas geram dores. Se você acostuma com a dor, você aumenta o seu limiar de dor, mas você também pode estar aí alterando a sua percepção, né? Então, Deus não nos criou, obviamente, para estarmos aí cultuando ou cultivando a dor, tá? Uma das formas de adoração a Deus é o prazer, é o riso, né? É a dança, né? Então, assim, a cultura da dor é uma cultura moderna também. É uma cultura que veio da Europa através das tribos urbanas, né? O piercing, né? Não digo a tatuagem, que a tatuagem é muito antiga, mas o piercing sim é uma cultura da dor, né? Então, as tribos urbanas aí que usam muito emojis, que andam eu estou de preto, mas eu não sou dessas tribos urbanas, né? Que vão cultuar aí essa cultura dark, né? Vão cultuar a dor. Então, obviamente, isso traz um impacto na saúde mental, né? Por quê? Você vai acostumando com a dor, isso vai alterando aí a sua sensibilidade. E a sua sensibilidade também diante do outro. Que vamos pensar no amor, né? No amor que cultua a dor. É possível isso? Um amor que cultua a dor? É possível. É possível. Que é a cultura sadomasoquista. Né? Quando o sádico se encontra com o masoquista. Quando o masoquista se encontra com o sádico. Né? Então isso traz, ao invés de um arranjo, traz um desarranjo. Porque você vai ter prazer em infligir dor ao outro. Você vai ter prazer que o outro te inflija a dor. Né? Então, a dor, ela é um alerta de tratamento. Ela não pode ser um fim em si mesmo, porque senão ela vai explicitar uma doença do indivíduo. É interessante o comentário, porque é muito comum nós vermos assim relatos dentro da Clínica Jardim de Deus, que as pessoas chegam lá e elas falam assim, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, e eu não consegui nada, nada tem solução, então eu vim para a clínica como a última tentativa, como se fosse minha última esperança. Só que, primeiro, enquanto a gente crê, acredita e prega a palavra de Deus, a oração e buscar a Deus nunca deve ser o último recurso. Só que quando a pessoa chega lá, ela se depara, não é que a Clínica Jardim de Deus foi a solução de todas as coisas. Ali a gente trabalhou o princípio, como a gente trabalha com o método IDREM, e o primeiro, o I do IDREM significa identificação, ela tem a oportunidade de identificar a dor que ela tem, que ficava escondida ou que ela não dava atenção, que estava ali a todo momento, e a partir daí a pessoa consegue não só se curar, mas se abrir para um processo de cura. Isso. Então ela para de normalizar ou de esconder a dor que ela sempre caminhou com ela. E aí às vezes ela fala assim, que caminhou com essa dor aí durante anos ou durante meses e nunca conseguiu nada, porque ela nunca parou para se olhar, normalizou essa dor em todo o tempo, né? Olhando assim a sua visão, tanto pastoral quanto psicológica, desse comentário, da ação da clínica, da importância de olhar para si, identificar como que as pessoas que passam por isso ou têm esse pensamento podem ver a clínica Jardim de Deus como opção para elas. Ela pode descobrir que ela consegue caminhar e caminhar melhor, suavemente, sem dor, né? Ou com um limiar de dor mais baixo, porque até tratar na dor é progressivo. Nós não instalamos os dedos e a dor some, né? Nós vamos trabalhando para e passo, isso pela fala, né? Pela confissão, né? Se precisar medicação, né? Aí precisa de uma ação médica, né?
porque psicólogo não receita, psicólogo não usa terapia medicamentosa, né? A cura é cura pela palavra, né? Pelo que é dito, pelo relato, né? E a Clínica Jardim de Deus, ela oferece exatamente isso, a consciência, a possibilidade de tratamento, né? E a possibilidade, em alguns casos, de encaminhamento, porque também nós não damos conta de todos os casos, né? Então, aqueles casos que nós não damos conta, encaminhamos para quem de direito, para quem é ali o especialista que vai tratar. Mas em qualquer processo de cura, o fundamental é o diagnóstico. Sem diagnóstico não tem possibilidade aí de prognóstico, né? E aí sim, né, a Clínica Jardim de Deus é uma ferramenta excelente, né, com conselheiros capacitados, com uma escuta ali gabaritada, né, com profissionais comprometidos não só com sua área de intervenção, psicanalistas, psicólogos, teólogos, mas também com aqueles que vão encaminhar se ele não conseguir tratar esse caso. Nós não temos a pretensão de ser esse agente último, né, essa última esperança. Nós trabalhamos que Deus é a nossa esperança. E Deus sendo a nossa esperança, ela nunca é a última. Ela é sempre uma esperança presente. Nós que muitas vezes erramos, né? Deixamos, por último, aquilo que deveria ser primário. Isso, que falta consciência. O primeiro é o processo de consciência, né? Depois é o processo de tratamento, né? Sem isso, obviamente, a dor ela acaba sendo normalizada, porque a única coisa que a pessoa tem é a dor. Se ela não tem cura. Verdade. E também o entendimento do amor de Deus, do poder de Deus, que é também poderoso para restaurar, curar, mudar, abrir os olhos, né? Converter, fazer você mudar o seu caminho, né? Mudar a sua direção. Porque o amor de Deus, a experiência que nós temos com Deus, ela pode mudar completamente o foco, o objetivo, não é? Para uma qualidade de vida também mais saudável. Paz é aquilo que Jesus ministra sempre, a paz, não é? Que a paz do Senhor inunde o seu coração, aquilo que nós lemos na Bíblia, que os escritores também do Novo Testamento insistem. Paulo também fala várias vezes, vários momentos, para que a paz de Deus reine no seu coração. E geralmente questões emocionais estão muito ligadas à falta exatamente da paz. Isso. Paz para lidar com as coisas. Por quê? Crescendo ou vivendo distante de Deus, você sem referência de como lidar com essas questões e sem conhecimento do poder de Deus, você também vai se perdendo em outras, talvez alternativas, talvez busca de soluções que na verdade não resolvem, não solucionam, não trazem a paz, e quando você vai ver, você está perpetuando uma série de sentimentos, uma série de desencontros de origem emocional, porque você não consegue lidar com eles, sendo que a palavra de Deus também, ela visa isso, e na clínica também nós buscamos também apontar essa característica, esse lado, né, de que o poder de Deus existe, o poder de Deus é suficiente também para romper com estas questões, com essas características, né, visando justamente trazer a paz, para que a pessoa, ao passar pela clínica, ela consiga entender a situação, ela consiga o equilíbrio e, a partir dali, ela consiga realmente encontrar, pelo menos, um sentido para a vida, um rumo para onde ela pode seguir. Exatamente. Né? Onde Deus será o seu Senhor, mas ela será o seu governador. Ela precisa governar sua própria vida. Né? O amor, ele não implica em dores, mas ele nos capacita a lidar com as dores. Verdade. Por isso que o amor é diferente da paixão. O amor é muito diferente da paixão. Porque a paixão é visceral e normalmente ela provoca dores. O amor não. O amor é esse bálsamo que cura, porque ele é a própria prática do bem. Né? Esse é o caminho do jardim. Esse é o caminho do jardim. E é o caminho do jardim restaurado. É o caminho do jardim que nós procuramos. E só encontramos em Cristo. Né? Porque se formos remeter ao jardim, o homem
pelas suas astúcias, foi convidado a se retirar do jardim. E hoje ele busca esse jardim, né? O caminho para esse jardim é não outro a não ser Cristo Jesus, a esperança da glória, né? Remédios trazem aí uma forma de atenuar a dor? Sim, mas existem dores que não são curadas, dores que não são confessadas, que precisam ser confessadas, que precisam ser tratadas, né? Mas o primeiro passo é a pessoa que precisa dar. É isso aí. Ao longo desses anos todos, trabalhando na clínica, várias pessoas passaram pela clínica, tiveram a sua vida transformada, tiveram realmente a chance de encontrar o equilíbrio, encontrar respostas, encontrar o caminho, encontrar a verdade. E então conseguiram se libertar. Algumas pessoas, no final da clínica, puderam dar o seu testemunho daquilo que lhes ocorreu, daquilo que aconteceu com elas e dessa libertação também pela qual passaram. E eu gostaria que você acompanhasse alguns desses testemunhos logo a seguir. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marisa Ornelas, sou membro da Igreja Presbiteriana e eu estava buscando de Deus um avivamento. E eu encontrei, através das palestras, da clínica Jardim de Deus. E eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz: e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a Clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Olá, pessoal, eu sou Daniela, eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos, e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Na Clínica Jardim de Deus, você vai aprender a identificar as feridas invisíveis, a tratar com cuidado e ter acompanhamento, e ainda restaurar as feridas da sua alma de forma integral. Então consulte nossa agenda e venha participar desse processo de cura que Deus preparou para você. Acesse nosso site www.clinicajardimdedeus.com.br e faça a sua inscrição. Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 319-7220-9899. Acompanhe o nosso @Clínica Jardim de Deus no Instagram, e também toda quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto Jardim de Deus, no Salão Diamante, na Igreja Batista Getsemane. Nós aguardamos você. Nem toda dor é normal. Há dores que têm origem em feridas, e Deus quer curar estas feridas em sua vida. Então escolha fazer diferente, escolha um novo rumo, escolha romper com tudo isso hoje. Deus ama você e queremos ver você também no próximo programa Jardim de Deus. Até lá!